Mateus 24, nós vamos falar sobre guerras e rumores de guerras, baseado aqui em Mateus 24. Meus amados irmãos, quando nós lemos esse texto, nós temos a declaração bíblica de que nos últimos dias ocorreriam guerras e rumores de guerras. E isso indica a instabilidade que haveria de marcar a história humana, enquanto ela se desenvolve em direção à sua consumação final. É bem verdade que nós ouvimos ao longo dos anos as pessoas dizerem assim, e até em rede nacional, que Jesus está voltando, que isso é por causa que Jesus está vindo, olha, está acontecendo isso, porque Jesus vai voltar, pessoas dando datas para a vinda de Cristo. É bem verdade que nós vemos pessoas, quando está ocorrendo alguma catástrofe no mundo, eles linkar com a Bíblia e dizer, olha, vai acabar agora o mundo, porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Obviamente, quando nós ouvimos isso, nós logo entendemos que é por falta de leitura bíblica, por falta de conhecimento bíblico, então a gente ouve um monte de coisa, ouve um monte de besteira, né? Principalmente os oportunistas de plantão, eles começam a aparecer e começam a dizer e ditar regras, né, datas, dias, né, afirmando, batendo martelo, e a gente vê isso em rede social, nós vemos nas mídias sociais, enfim. Mas tudo isso é sem conhecimento bíblico do que a Escritura diz. Então eu quero compartilhar com vocês, falar com vocês acerca desses rumores de guerras e guerras à luz da Escritura, à luz bíblica. Então, a grande verdade é que o texto está nos mostrando que conflitos que colocam reino contra reino e nação contra nação têm sido visto ao longo dos séculos em todas as partes do mundo. Isso não é de agora, isso não está acontecendo hoje, isso já acontece há muito tempo. Por quê? Porque está escrito que aconteceria. Então foi o próprio Senhor Jesus, em seu sermão escatológico. E o que é um sermão escatológico? Esse sermão escatológico de Jesus também é conhecido como o sermão do Monte das Oliveiras, devido ao local em que foi proferido. Então esse sermão, ele pode ser encontrado nos evangelhos de Mateus, o evangelho de Marcos, evangelho de Lucas, e daí por diante. Para muitos estudiosos, para muitos teólogos da Bíblia, o sermão escatológico de Jesus, principalmente o relato do evangelho de Marcos, é como um pequeno apocalipse. Então, a verdade é que qualquer estudo escatológico que seja coerente com as Escrituras, obrigatoriamente precisa considerar o sermão escatológico de Jesus. De forma resumida, nós vamos perceber então que foi o próprio Jesus, nesse sermão, ou no sermão do Monte das Oliveiras, quem avisou a respeito da realidade das guerras, que avisou a respeito de rumores de guerra nos últimos dias. Eu quero que você leia para mim Marcos capítulo 13, verso 7. Marcos 13, 7. Quem achar primeiro pode ler. Marcos 13, verso 7.
Então perceba que a preocupação de Jesus é que você não se assuste. Percebeu aí? É que os filhos dele, respondendo à pergunta dos discípulos, não se assuste. Por quê? Porque o Senhor está bastante interessado em não deixar que as dificuldades, principalmente as políticas e as economias, impeçam a obra da evangelização. Ele está dizendo, não se assusteis, não fiqueis preocupados. E aí nós lemos versículo 7 de Mateus 24, diz: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Jesus está avisando, Jesus está falando o que aconteceria. No entanto, quando nós lemos para isso que Jesus está avisando, falando sobre acerca do fim, então nós precisamos perceber que, no entanto, tem muita gente que interpreta essas palavras de Jesus de forma equivocada. Pega essa palavra de Jesus e a interpreta de forma muito equivocada. Por quê? Porque na verdade, sempre que surge uma guerra no mundo, muitos cristãos se apressam em tentar relacionar o novo conflito a alguma profecia bíblica. Isso é perigoso. E a gente tem que atentar para isso. Eu repito aqui, o que Jesus está dizendo, Ele está dizendo para você não ficar impressionado, porque Ele já avisou que isso aconteceria. Enquanto Ele não vem, Ele disse que essas coisas vão ocorrer. Mas o que Ele falou? Mas ainda não é? Oi? Mas ainda não é? O fim. Mas Ele disse que não aconteceria? Não, Ele disse que aconteceria, mas que ainda não é o fim. Então, as pessoas, elas se apressam em tentar relacionar então esse novo conflito com alguma profecia bíblica. E sim, sem dúvida, de forma geral, toda e qualquer guerra que ocorre no mundo, ela está incluída nas profecias bíblicas a respeito dos acontecimentos dos últimos dias. Nós estamos vendo a guerra agora, né? Como é que é o nome dele mesmo? É o Pint, né? Putz, né? Putz. Nós estamos vendo aí ele querendo, já está mandando bomba lá, para quem está acompanhando o noticiário. Hoje eu estava vendo o jornal da Jovem Pan, estava acompanhando as mentiras que ele está falando, os argumentos que ele está usando contra o povo ucraniano, né? Ele está completamente virando dos avessos o que ele está fazendo. Na verdade ele é o mal, ele está querendo pôr a Ucrânia como mal, né? Que é a Ucrânia que está fazendo, que é a Ucrânia que está, na verdade não é. Isso, se você está acompanhando, há muitos países, empresas da própria Rússia estão acabando com seus contratos, empresas grandes que não querem por conta dessa guerra. Mas quando você vê essa guerra, e essa guerra não deve espantar o crente, essa guerra deve animar o crente. Em que questão, em que sentido? Ô irmão Cristo, o que você está dizendo? Em que sentido? É que isso é um sinal do tempo do fim. De um certo ponto nós temos que orar, interceder, orar pelos nossos irmãos, por aquele país. De um outro ponto, nosso coração deve se alegrar, porque esse é um dos sinais do fim. Entendeu? Então isso não deve, o que Jesus está dizendo para nós, é que isso não deve espantar a gente. Fique tranquilo, porque esse é um sinal de que eu estou voltando. Vai acontecer guerra, reino contra reino. Então, no entanto,
O que as pessoas se esquecem é que, biblicamente falando, acerca dos últimos dias, corresponde então a todo o período que se estende desde a primeira vinda de Cristo e o subsequente derramamento do Espírito Santo no Pentecoste, até o seu retorno a este mundo. Então, a primeira vinda já aconteceu. Cristo já não veio? Não andou entre os homens? Andou. Pregou, salvou, curou, consolou. Só que agora ele virá na sua segunda vinda. Leia para mim Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 17. Então nós vemos aqui que esse texto fala dos últimos dias, que esse texto fala do cumprimento da profecia de Joel, que inaugura a era messiânica. E Pedro também vai citar os acontecimentos apocalípticos, que serão o prenúncio da segunda vinda de Cristo e o julgamento final. Mas o que significa o Pentecostes? Que o Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. Pentecoste é um nome grego de uma das 3 principais festas de Israel, chamada no Antigo Testamento da festa das semanas. Então foi também no dia de Pentecostes que o Espírito Santo foi derramado, conforme prometido nas Escrituras, marcando então a expansão da igreja com a pregação do Evangelho em todo o mundo. A palavra Pentecostes significa, e ela deriva de um termo grego que Pentecoste, que significa 50º, que é uma referência ao 50º dia depois da Páscoa, mais especificamente ao dia depois da oferta de manjares durante a festa dos pães asmos. Então, nós vemos que as pessoas, então, elas se esquecem que é então, biblicamente falando, os últimos dias, que correspondem a todo o período que se estende desde a primeira vinda e o subsequente derramamento do Espírito Santo no Pentecoste, até seu retorno a este mundo. Então tudo vai acontecer, até a vinda dele nesse mundo. A grande verdade então, que não é uma boa prática de interpretação bíblica tentar então estabelecer que um determinado conflito corresponde a uma profecia específica. Então você vai pegar aí as pessoas linkando o que está acontecendo hoje e colocando sobre uma profecia específica. Não, está acontecendo isso porque a profecia, não, está acontecendo isso porque é bíblico, porque vai ocorrer. E além disso, a maioria das pessoas que tentam fazer esse tipo de exercício, né, de querer corresponder a isso, a uma profecia bíblica específica, eles procuram estabelecer fazendo isso, eles procuram então, começam a estabelecer supostas datas para o possível retorno de Jesus e o fim do mundo.
Quando eles tentam ficar linkando isso e procurando profecias, eu vou repetir, eles começam então a estabelecer supostas datas que possam ser supostamente o retorno de Jesus, o fim do mundo. Então, para isso nós temos que tomar cuidado. E por isso é muito comum nós ouvirmos a cada nova guerra que o fim chegou e que somos a geração do arrebatamento. Você já ouviu isso? Que nós somos a geração do arrebatamento. Mas a grande verdade, o que é isso, a geração do arrebatamento? A grande verdade é que ninguém é capaz de dizer se somos ou não somos a geração do arrebatamento. Se você forçar um pouquinho, você vai ouvir pessoas dizendo assim: olha, nós somos a geração do arrebatamento. Está vendo a guerra que está acontecendo? Está vendo lá a Rússia contra a Ucrânia? Agora chegou o fim. O mundo está atento às guerras. Nós somos essa geração do arrebatamento. Será que somos mesmo? Será que isso é verdade? Quem afirma que somos a geração do arrebatamento? Ou está agindo de engano, falando de uma coisa que não se sabe, ou que não possui nenhuma informação, que homem algum jamais teve. Quando alguém diz, somos a geração do arrebatamento, isso não tem base bíblica, isso não tem peso bíblico para dizer, olha, nós somos essa geração. Não temos base para isso. O Senhor Jesus, ele foi mais do que claro ao dizer que ninguém sabe quando será o dia de seu retorno. Ele vai dizer lá em Marcos 13:32 que ninguém sabe. O filho não sabe a não ser o pai. Então não sabe. Mesmo assim, muitas pessoas insistem em dizer com toda certeza que somos a geração do arrebatamento. Mas o problema é que essas pessoas, elas interpretam equivocadamente os textos bíblicos que falam sobre o fim dos tempos. E além deles interpretarem equivocadamente, eles aplicam esses mesmos textos de forma sensacionalistas. Ou seja, algumas inclusive alegam que na Bíblia há uma série de passagens que na realidade são uma espécie de códigos. E ao decifrar essas passagens à luz dos acontecimentos proféticos, é possível descobrir qual a geração do arrebatamento. Coisa que a Bíblia não tem nenhum fundamento, não tem nenhuma base para se dizer. A verdade é que esse tipo de comportamento é muito antigo. Por quê? Porque desde os tempos apostólicos já existiam então pessoas que se dedicavam a espalhar boatos sobre o dia do arrebatamento da igreja. Isso não é de hoje. Quem é aqui que se lembra ou já teve na sua mão aquele disco de vinil falando sobre o arrebatamento? Quem que já viu esse disco? Você nunca viu esse disco, irmão? Do irmão contando o testemunho do arrebatamento? Que Deus levou ele lá no inferno, depois levou ele lá no céu, que Deus disse que as pessoas iam ser arrebatadas. Pois acredite você, isso andou no contexto pentecostal, tá? Não no contexto reformado. Obviamente os irmãos presbiterianos não viram isso, mas no contexto pentecostal até disco saiu. Acredite se quiser, até disco saiu sobre o arrebatamento da igreja. Então o apóstolo Paulo, ele precisou enxotar os crentes de Tessalônica, nesses tempos antigos, para que eles não dessem ouvidos a essas pessoas, porque eles tentavam dizer que estava marcado o arrebatamento da igreja, o apóstolo Paulo tentando tirar eles do meio dessas pessoas. Então no texto escrito pelo apóstolo Paulo, é fácil perceber que quem tenta marcar o dia do arrebatamento é alguém que é propagador do engano e que possui o objetivo de perturbar a igreja do Senhor. Leia para mim lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 1 e 2. 2 Tessalonicenses,
capítulo 2, verso 1 e 2. Olha aí, toma cuidado, irmãos. Ele está falando da vinda do Senhor, no que diz respeito à vida do nosso Senhor, é a nossa reunião com Ele. Nós vos exortamos, a igreja de Tessalônica, a que não vos demovais da vossa mente, ou seja, não saia do pensamento genuíno do Evangelho de Cristo, com facilidade, não abandonem a verdade com facilidade, não é para vocês abandonarem, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procede de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Vocês não têm que ficar perturbados com essas coisas, vocês não podem ficar aí perdidos com essas coisas, vocês têm que ficar fundamentados na palavra de Deus. Irmão, quando essas coisas acontecem, a gente vê muito crente desesperado. Não é, só Milton? Por não conhecer as Escrituras, nós vemos muitas pessoas apavoradas. Aonde está a fé desses crentes? Aonde está a firmeza na Bíblia, na Sagrada Escritura? E aí a gente preocupa porque o quanto esse cristão, ele se alimenta da palavra de Deus. Crentes que vão para ventos de doutrina, como o apóstolo Paulo disse, toma cuidado para você não ir para vento de doutrinas aí por aí, buscando, e aí você vê crentes na internet, colocando um monte de besteira antibíblica, que a Bíblia não dá base para isso. Nós vemos aqui dizendo, vocês fiquem firmes aí, porque o que Paulo está dizendo à igreja de Tessalônica? Porque o dia do Senhor inclui muitos acontecimentos. Então, se vier alguém dizendo aí que a volta de Jesus vai vir por causa desse acontecimento, vocês caiam fora disso. Ah não, essa guerra está marcando a volta de Jesus, então ele vai voltar. Caia fora disso, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que antes que Cristo venha, guerras, rumores de guerras, muitos acontecimentos haveria, mas que ainda não é o fim. E como é que eu me protejo, irmão Christian? Eu me protejo lendo, estudando a palavra de Deus. Como é que eu não me desespero? Lendo, estudando a palavra de Deus. Então, de certa forma, Jesus também antecipou que esse tipo de coisa seria comum. Ele disse sobre isso, que essas coisas seriam comum, de falsos profetas vinham anunciar a vinda do Senhor. Ele disse isso, ele avisou que certas pessoas se levantariam para dizer que o Cristo chegou e que está aqui ou está ali. Ele falou isso. Lê de novo para mim Marcos capítulo 13, verso 21. Marcos 13, verso 21. Marcos 13, versículo 21. Não acreditei. Se alguém disser, é Jesus que está falando isso aqui. Ah, eis aqui o Cristo. Olha ali o Cristo. Não acreditei. A gente tem aí um famosíssimo, né? O Henrique Cristo. Já ouviram falar dele? Até hoje ele acredita, né? Dá até dó. Ele é o Cristo mesmo, né? A gente já viu isso aí. Só que antes dele apareceu um monte aí também. Apareceu um monte de gente dizendo que é o Cristo. Em outros países, dizendo que é o Cristo. Homens que arrebanhou multidão falando que ele era o Cristo, que ele era o Messias, que agora tirou a vida de muita gente com essa ideia que ele era o Cristo. Mas olha o que Jesus está dizendo: não acrediteis. Por quê? Porque Satanás veio para enganar. Então,
no último século, várias pessoas, vários grupos religiosos chegaram a afirmar que suas respectivas gerações eram a geração do arrebatamento. Obviamente, todas essas falsas previsões falharam. Todas as previsões falharam, não eram. Mas além desse tipo de conclusão ser errado, é também mentiroso, é enganador. Por quê? Porque na Bíblia, irmão, nós podemos entender de forma muito clara que ninguém sabe o dia nem a hora do retorno de Cristo, pois essa informação pertence somente a Deus. Mateus 24, verso 36, olha o que diz lá: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, ninguém sabe, só o Pai que sabe sobre a vinda de Cristo Jesus. Mas por que é necessário falar isso com vocês? Porque vai começar a sair esses boatos, que Cristo está vindo, que isso está acontecendo, e não sei o quê. Quando a Bíblia diz então quando Cristo está dizendo que ninguém sabe o dia e nem a hora do retorno de Cristo, o que significa isso? Isso significa que essa é uma informação que pertence somente a Deus, ninguém mais sabe. Qualquer tentativa de predizer a data do fim é inútil, qualquer tentativa, e que essas tentativas não encontram nenhuma base bíblica. Inclusive, foi o próprio Jesus Cristo que advertiu que ninguém sabe o dia nem a hora de sua vinda, porque ele está falando isso aos seus discípulos já na semana da sua crucificação. Então ele declarou: mas a respeito daquele dia ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. E na sequência ainda, Jesus, ele comparou os dias finais da presente era com os dias de Noé. Ele vai dizer que assim como a humanidade pré-diluviana não percebeu o dilúvio até que fosse tarde demais, assim também será com a humanidade nos dias que precederão a volta de Cristo. Você vê aí no verso 37, olha o que ele diz: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também a vinda do Filho do Homem, assim também será. Prestou atenção nisso aqui? Jesus já está dando uma dica. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Ele não está falando dia, ele não está falando data, ele está falando como será. A semelhança do tempo de Noé será semelhante à vinda dele. Então, ele está dizendo que não vai avisar ninguém, ninguém vai saber, ninguém vai ser avisado, nem os eleitos vai ser avisado, ninguém vai ser avisado, mas ele virá. Então, essa informação, ela pertence somente a Deus. Mas uma verdade também, realmente é perigoso interpretar de forma equivocada as profecias bíblicas a respeito do fim dos tempos. Então é muito perigoso quando as pessoas interpretam as profecias do fim dos tempos. Mas o que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos? A Bíblia diz que o fim dos tempos será marcado pelo retorno de Cristo e o julgamento final. A Bíblia diz isso, sobre o fim dos tempos. E o que acontecerá nesse dia? Nesse dia ocorrerá o fim do mundo, como o conhecemos.
e os homens e os anjos caídos, eles terão de comparecer diante do tribunal de Deus. A Bíblia diz que no final dos tempos, a presente era será encerrada, dando lugar ao estado eterno. Curiosamente, a maioria das religiões acredita numa ideia de fim dos tempos, de diferentes crenças, e que anunciam o conceito de um tipo de ajuste de contas que ocorrerá no final do presente, da presente história da humanidade. Mas todavia, somente a Bíblia nos fornece as informações realmente confiáveis acerca de como será o fim dos tempos. Então, isso porque, ao adotar as interpretações erradas e interpretar de forma equivocada profecias bíblicas acerca, do fim dos tempos, o que acontece? Isso acaba fazendo com que o leitor da Bíblia acabe deixando de compreender a mensagem correta, pretendida pelo texto. Então a pessoa acaba errando, ela não entende o que está ocorrendo quando se interpreta de maneira errada. A passagem bíblica, ela registra que a declaração de Jesus a respeito das guerras e rumores de guerras que marcariam a história do mundo é um exemplo. Essa declaração de Jesus traz pelo menos duas lições fundamentais para nós. A primeira lição é a de que guerras e rumores de guerras são o cumprimento de uma história inevitável. É inevitável que isso ocorra. Vai acontecer. Vai acontecer. É inevitável que isso aconteça. Por mais caótico que tudo pareça estar, com nações se levantando contra outras nações, reinos se levantando contra outros reinos, desastres naturais assolando os povos. Você vê países aí que estão em plena miséria, e que essa miséria parece que nunca acaba. Jesus disse: haverá guerra, peste, fome, tudo isso, mas que ainda não é o fim, mas é inevitável. Por quê? Porque é o cumprimento, Sr. Hamilton, da história da humanidade. Então é inevitável. Vai acontecer, irmão. E ainda a gente não viu tudo acontecer. Vai ter muita coisa que vai acontecer, e não tem nada que possa impedir os planos determinados por Deus em toda a história da humanidade. Não tem nada que vai impedir acontecer. Nenhuma das coisas estão à parte do controle de Deus, porque de acordo com o Senhor Jesus, tudo isso são coisas que devem acontecer, são coisas que fazem parte dos decretos eternos de Deus. Vai acontecer. Qual deve ser a nossa postura então? De susto? Não. De compreensão. O Senhor disse, o Senhor está cumprindo. E como que nós ficamos nessa história? Nós continuamos ficando protegidos, Deus, controlados pela soberania de Deus. É interessante notar que depois que Jesus disse essas palavras, nunca mais a terra experimentou um minuto de paz. Nunca mais depois que Jesus disse isso. O grito da história da humanidade, mesmo depois de quase 2000 anos dessas palavras de Jesus, nós ainda continuamos ouvindo e assistindo guerras em vários países. A guerra acabou? Não. A fome parou? Não. A destruição acabou? Não. Ela vem se perdurando aí, séculos após séculos, anos após anos. Não parou. Por quê? Porque é o cumprimento, é o decreto de Deus.
A segunda lição que nós podemos tomar dessa declaração é que, apesar de todas essas tensões, Jesus alerta com todas as palavras que ainda não é o fim. Não é o fim, vai ter mais ainda. Vai, ainda não é o fim. Essas coisas devem tremer o nosso coração, porque são os princípios das dores. Esse é um aviso do princípio das dores. Olha lá comigo, Marcos 13:8. Olha o que diz: porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. É o princípio. O ponto final da história e da criação. Divinamente predestinado. Divinamente predestinado. Nesse sentido, Jesus comparou o desenvolvimento da história a uma mulher grávida que, à medida que a hora do parto se aproxima, suas contrações dolorosas se intensificam. A história então cai de forma direta e especial sobre alguma guerra específica da atualidade. Por outro lado, com certeza, os conflitos e as guerras do nosso tempo, obviamente fazem parte, de forma geral, das profecias bíblicas a respeito do desenrolar da história em direção ao seu fim. São as guerras e os rumores de guerra sobre os quais Jesus alertou os seus discípulos, e são as guerras que estão acontecendo hoje, é que Jesus está alertando a sua igreja. Os princípios das dores estão aí. Estão aí. Isso deve nos levar a buscar uma vida mais santa. Isso deve nos levar a buscar uma vida mais piedosa. Isso deve nos levar a buscar uma vida válida, porque México, acredite você, é um dos países que é um dos países difíceis de você ser um cristão lá. Porque o México, o país, persegue cristãos naquele país, o México. É um dos países difíceis de ser cristão. Porque o povo lá, cristão, é perseguido por causa da sua fé, por causa do seu cristianismo. Então, meus irmãos, esses eventos, ele não nos convida a fazermos cálculos para nós tentarmos descobrir alguma informação, porque só essa informação da vinda do Senhor. O que nos deve chamar a atenção no capítulo 24 de Mateus, que é muito claro, é que ele está voltando, é que o princípio das dores estão aí. Sim, muita gente tem se esfriado na fé. E qual foi a consequência de muitos crentes se esfriarem na fé? A Covid-19 foi o grande pivô de muitos crentes. Tem muito crente, acredite você, que não voltaram mais para as suas igrejas. O amor de muitos se esfriariam. Acredite você que tem pessoas que frequentam a igreja por hobby. Não é porque está com o coração fervendo, pulsando por Deus, por hobby. Ninguém fala palavrão, todo mundo é bonitinho, todo mundo é paz. Vem por vir, vai por ir, porque o amor de muitos se esfriou, irmãos. Tem gente, nós falamos no retiro sobre o que nós temos que atentar aqui é que nós estamos assistindo hoje nós estamos vendo a guerra vai explodir de vez. Nós temos que olhar para a luz da Escritura, o que está acontecendo no mundo, e voltar para a Escritura. Ora vem Senhor Jesus, Maranata, princípio das dores, Maranata. Então nós não devemos ficar aí
atrás desses oportunistas fazendo cálculos. Ele vai voltar, olha aí, essa guerra está escrito, irmão, está escrito que vai acontecer. Imagine você na sua mente que ele está caminhando, ele está vindo, ele está vindo, ele está chegando, ele está vindo, porque tudo está indicando que ele está voltando. E as contrações do parto estão ficando fortes, cada vez mais intensas, mas a hora do parto ainda não chegou. Mas quando chegar a hora do parto, quando chegar essa hora, será inconfundível. Os anjos disseram para aqueles que estavam olhando a guerra que estamos vivendo, e por que não dizer de rumores de guerras, o que nós devemos fazer também é orar. Orar por essas pessoas que vivem nessas áreas de conflitos. Há igrejas, irmãos nossos que estão lá, famílias inteiras que estão lá na Ucrânia, e que não estão correndo não, estão lá ajudando, alimentando, escondendo os soldados, olhando a guerra à luz da Escritura. É orar. O que nós devemos fazer é orar por essas pessoas que vivem nessas áreas de conflito. É orar e tentar ajudar da melhor forma possível, confiando que a providência divina está cuidando de todas as coisas, irmãos. Que a providência divina está cuidando de todas as coisas. Fazer quando eu olho para essa situação, eu tenho cada vez mais valorizar a liberdade que eu tenho de culto. Eu tenho que valorizar mais a liberdade que eu tenho nesse país, que você não recebeu nenhum míssil. Destruíram até uma... Aí você me pergunta, irmão Christian, a guerra está, Deus é justo? Deus é justo. Deus vai julgar essa guerra, vai de que forma? Deus vai julgar a guerra. O Senhor é o Deus da guerra, mas Ele é o Deus da guerra dentro da sua eterna justiça. Essa guerra que está acontecendo, irmã Cícera, não é uma guerra justa. Deus se levantará. Não é uma guerra justa. Como assim, irmão Christian? Uma guerra justa é quando uma guerra justa é quando uma guerra está buscando a união. Isso é guerra justa. Uma guerra justa é quando vai acabar com a desgraça, com a fome. Isso é guerra justa. E as guerras de Deus no Antigo Testamento eram guerra justa, porque ele estava lutando pelo nome do presidente do país, pedindo ajuda, pedindo socorro, porque eles não fizeram nada, não tem razão, motivo. Obviamente, ele está querendo de volta a Rússia, ele quer de volta a Ucrânia, ele quer dominar a Ucrânia. Por que ele quer dominar lá? Ele quer dominar por aquilo, por causa de petróleo, dinheiro, poder. Perceba, irmão, que o poder, a ganância, que um homem por causa...